E aí, senhores, tudo jóia? Eu vou estar falando hoje para vocês sobre os tiristores, né? Eu sou o professor Daniel Pessoa e estou gravando essa aula para que a gente possa falar um pouco mais sobre eletrônica e mais para frente voltada para manutenção, certo? Enfim, por que eu estou falando dos tiristores, né? É, esse é uma classificação maior do principal componente presente num driver que é muito utilizado na indústria, que é o soft starter. Então, o tiristor é esse componente que vai fazer toda a diferença no funcionamento desse driver, certo? Então, vamos entender um pouquinho como ele é constituído, vamos entender os seus componentes principais, né, suas subdivisões, né? A principal é o SCR, ver como é que testa, né? Eu vou dar a indicação de um vídeo de teste para ele e depois vamos implementar algumas questões, alguns exercícios e finalizar com as questões que estão na lista de exercícios que eu passei para vocês, certo? Então vamos lá. Então ele é conceituado como, né? Nós vimos na aula de diodo que o diodo ele é uma chave eletrônica, só que ele é uma chave eletrônica que não possui a questão do controle no momento de acionar. O que precisa acionar para o diodo, o que precisa ser feito para o diodo se transformar numa chave fechada? Basta polarizar diretamente e você ter uma tensão acima, né, se a gente for falar da curva do diodo, aquela tensãozinha para poder quebrar a barreira de potencial que é entre 0,3 e 0,7. Já no tiristor, a coisa acontece um pouco diferente porque você pode controlar também o momento de chaveamento dele, não simplesmente polarizando diretamente. Você pode colocar um gatilho, né, um pulso em um dos terminais dele para poder fechar essa chave. Então, ele também é conhecido, né, como uma chave biestável, só que ele possui mais do que duas camadas que são presentes no diodo, que é as camadas P e N. Né? Eu tenho agora quatro camadas. E onde é que ele vai ser aplicado? Né? As principais aplicações, né, os componentes ou equipamentos, melhor dizendo, mais conhecidos, né, tem o dimmer, que realiza o controle da potência com auxílio de um potenciômetro aqui, e também um relé de estado sólido, que substitui, digamos assim, uma chave eletromecânica que é muito conhecida, que é o contactor. Né? Então, esses dois componentes, eles auxiliam é, na, no acionamento de cargas, e a gente vai ver como esse SCR ou esse tiristor, né, ele funciona para poder possibilitar esse controle de carga. Né? Então, ó, a aplicação, né, no controle de altos valores de corrente de carga de motores, aquecedores, sistemas de iluminação, entre outros. Beleza? Então vamos lá. Nós vimos que ele possui quatro camadas. Ele tem a camada PN-PN e tem essa simbologia aqui, ó, que é a simbologia genérica do tiristor, levando já para o principal componente, o componente mais conhecido, que é o SCR. Né? Então a gente tem o anodo e o catodo muito semelhante ao diodo, né, na sua formatação. Só que eu tenho a oportunidade agora de ter um novo terminal que é a porta, ou gate, né, do inglês, ou gatilho. Se a gente for perceber, se a gente for analisar assim de uma maneira mais detalhada, eu tenho aqui, ó, PN, PN, e eu tenho anodo, catodo e porta, né?
E para quem já estudou os transistores que vão ser, que vai ser um componente que a gente vai estudar nas próximas aulas, possui três camadas de semicondutores. Esse aqui já possui quatro. Então, se eu tenho três camadas de semicondutores, de uma maneira genérica, né, para poder a gente entender como é que esse tiristor funciona, a gente pode ter como se tivessem dois transistores, um PNP e outro NPN interligados dessa forma. Podem perceber aqui, ó, PNP seria esse transistor aqui de cima e NPN seria esse transistor aqui de baixo. Então essa imagem é uma imagem genérica que serve para nos ensinar, nos ajudar a entender como funciona o tiristor, né? Essa trava que vai ser realizada eletronicamente, beleza? Então, o que acontece? Existem maneiras que fazem com que eu possa fazer com que essa chave que estava aberta se torne fechada, né? Que nem no diodo, não basta polarizar diretamente. Então, o tiristor, né? Eu vou já estar mencionando o SCR, ele funciona também muito semelhante ao diodo, só que ele precisa de outros elementos para poder fazer ele conduzir, né? Então você tem a oportunidade de escolher tiristor, conduza no dado momento, ou seja, quando a senoide da tensão alternada já não estiver mais em 0 volts, estiver em 90 graus, né, na metade. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente, certo? Aí o que acontece? Para transformar a chave aberta numa chave fechada, né, fazer essa passagem de estado de bloqueio para condutivo, eu tenho algumas maneiras que permitem essa transição. Primeiro, a mais conhecida, que é a injeção de uma corrente no gate. Então, quando você aplica uma corrente naquele terminal, naquela porta, quando o tiristor está polarizado diretamente, ou seja, eu tenho um potencial positivo no anodo e um potencial negativo no catodo, e aplico esse gatilho no gate, ele vai fechar a chave. Pronto, essa é a forma mais conhecida de disparo dele. Depois eu tenho uma situação mais limite. A gente sabe que existe limites nos componentes para poder ele vir a funcionar adequadamente com as tensões adequadas. Passou de certos valores, eles podem atingir as regiões de ruptura, podem vir a queimar. Então, se a gente aplicar uma tensão entre anodo e catodo muito elevada, pode fazer com que esse tiristor venha a conduzir, que é o que a gente chama de tensão de avalanche ou breakover, enfim. Então, se essa tensão for muito elevada, ele vai conduzir mesmo não recebendo a corrente no gate. É muito conhecido isso quando a gente for falar daqui a pouco sobre o DIAC, certo? As próximas situações são situações diferentes do comum, mas que fazem com que eu tenha a condução do tiristor de repente em momentos que não era para ele conduzir. Uma das condições muito conhecidas é essa taxa de subida da tensão entre anodo e catodo, essa derivada dV/dt. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a tensão entre anodo e catodo muda muito rapidamente, né? Ou seja, o tempo é pequeno e a variação da tensão é elevada, esse tipo de situação pode fazer com que eu tenha um disparo do SCR e ele venha a conduzir, mesmo não sendo o momento dele conduzir, certo?
Então existe essa situação que a gente chama de taxa de subida de tensão entre anodo e catodo, né? Ou variação repentina, enfim. Quando também ele atinge altas temperaturas, eu posso começar a ter uma correntezinha de fuga que vai proporcionar o travamento dessa chave, e ondas eletromagnéticas, agora mais específica, para alguns tipos de tiristores que fazem com que ele venha a conduzir devido a essas ondas eletromagnéticas, certo? Então, o principal tiristor que a gente utiliza é o SCR, que eu já tinha falado, né? Que é retificador controlado de silício. Então, o SCR, que é o tiristor mais, né, de uso mais difundido, possui os 3 terminais que eu já comentei, que é o anodo, catodo e o gate ou porta, que uma injeção de corrente faz com que ele estabeleça esse travamento aqui da chave, né? Esse link que eu estou colocando aqui nesse slide vai levar para o canal Burgos Eletrônica, que vai mostrar como fazer o teste usando um multímetro digital, certo? Para saber se o componente está tá ok, né? O que acontece? Esse componente ele pode apresentar duas situações de não estar fechando a trava, né, ou ele pode estar em curto-circuito. Então é sempre bom a gente ver como testar o componente, já que a gente está trabalhando os conceitos de manutenção eletroeletrônica, né? Esse slide mostra um desenho que já está sendo mostrado, né, nos outros anteriores, sobre como é feito esse travamento desse componente. O que acontece? Esse aqui é o terminal gate. Quando a gente aplica uma corrente nesse terminal, nesse esquemático aqui de 2 transistores, o que acontece? Essa corrente vai para a base desse transistor, que vai fazer aumentar a corrente no coletor dele aqui, ó, que consequentemente vai aumentar a corrente na base do transistor de cima, que vai aumentar a corrente no coletor, que vai aumentar a corrente na base do transistor de baixo, e isso vira um ciclo. Quando a gente mantém essa corrente, né, o que a gente chama de corrente de travamento, né, ou de latching, né, que é também conhecido, essa chave trava e eu não preciso mais manter uma corrente aqui no gate. Ou seja, basta aplicar um pulso para a trava ser fechada, né, a chave, né, fazer um fechamento dessa chave, certo? Diferente do transistor, que para fechar a chave entre os terminais coletor e emissor, né, por exemplo, ele trabalhando como uma chave eletrônica, eu preciso manter a corrente na base. Aqui não, basta fazer um pulso. E isso faz toda a diferença. Certo? Aqui é explicando um pouco sobre o que eu falei, né? Aplicando o pulso positivo no gate em relação ao catodo, vamos fazer circular a corrente em U. Aqui, ó, que fará o transistor NPN entrar em condução, com isso o I2 também irá circular, fazendo com que o transistor PNP conduza. Assim sendo, o pulso no gate não é mais necessário, pois o transistor PNP mantém o NPN conduzindo e vice-versa, que foi o que eu falei. Ok? Esse estado de condução permanecerá indefinitivamente. A única maneira de desligar o SR é fazer a tensão entre anodo e catodo igual a 0. Ou seja, já que fechou a trava, eu preciso de alguma maneira desligar. Então eu teria que fazer o quê? Desligar o circuito. Para circuitos de corrente contínua, eu tenho que abrir o circuito, né? Eu tenho que ter uma chave em série para poder abrir esse circuito e desligar essa trava, ou momentaneamente aplicar um curto-circuito no SCR. Para correntes alternadas, eu não preciso disso. Por quê? Porque a corrente alternada ela passa
em certo momento na tensão igual a zero. Então, se a tensão vai ser zero, essa trava vai abrir novamente, né? Então, são biestáveis, trabalham em dois estados, que é ligado e desligado, né? Com a possibilidade de controle. Alta capacidade de potência e capacidade de suportar altas temperaturas. Alta velocidade de comutação e elevada vida útil. Com isso, eu tenho alguns exemplos de tiristores, né? De alguns formatos diferentes, né? Alguns encapsulamentos diferentes. Esse encapsulamento aqui, TO200, é um encapsulamento muito comum para os soft starters, porque o soft starter, quando você encontra de vários tamanhos, não vai só encontrar de alta potência, né? Mas para as cargas industriais, que são motores grandes normalmente, esse tipo de encapsulamento é muito comum, né? Uma vez eu fiz a troca de um SCR presente no soft starter, porque o SCR estava em curto, estava variado, né? Então eu apliquei pasta térmica no SCR e coloquei no soft starter, trocando, né, com a mesma especificação, para poder realizar a manutenção desse driver e colocar ele de novo em funcionamento, né? Mas, claro, né, não existe só esse encapsulamento, a gente pode perceber os outros aqui, e na aula presencial a gente vai estar utilizando esse tipo de encapsulamento, onde a gente tem um anodo catodo, aqui ó, K e A, e o gate. A gente pode perceber que esse encapsulamento é muito parecido com os dos transistores de potência, os chips, né? Só que muito cuidado. Uma coisa é o tiristor, o SCR, né? E outra coisa é o transistor. Então é sempre bom você olhar a referência e procurar o datasheet dele. Essa curva característica, eu vou falar de uma maneira mais simples para a gente não demorar muito nessa conceituação, né? E depois a gente focar na questão dos exercícios. Mas o que eu quero falar aqui? Eu tenho nessa região aqui a região de polarização direta, certo? E essa região aqui de polarização reversa. O SR, quando polarizado reversamente, ele se comporta muito semelhante ao diodo, né? Ele bloqueia a passagem da corrente, né? Deixando a tensão toda em cima dele, até atingir a região de ruptura. Né? Quando ele atinge a região de ruptura, obviamente ele vai entrar em curto, ele não vai mais vir a funcionar. Por isso que é sempre bom, é sempre conveniente olhar o datasheet do componente. Já na região direta, se a gente olhar essa curva desse jeito assim, né, é muito semelhante à curva do diodo. Mas olhando esse braço aqui, ó, essa novidade aqui é o que faz eu ter um componente diferente do diodo. Por quê? Porque ele vai bloquear a tensão até ser feito o quê? O gatilho. Então, ao invés de eu simplesmente polarizar, eu preciso também gatilhar. E se eu tiver esse controle do momento de condução, eu vou poder controlar a tensão em cima da carga. Então eu vou poder aplicar aos poucos essa tensão. E se eu puder aplicar aos poucos essa tensão, eu vou poder fazer com que eu tenha uma partida suave, que é o propósito do soft starter. Vamos tentar fazer uma comparação entre partida estrela-triângulo, por exemplo, e partida com soft starter. A estrela-triângulo serve para minimizar a corrente da partida, né? Então eu parto com a tensão menor, depois aumento essa tensão, que é a tensão nominal. Então eu tenho dois estágios de tensão. O soft starter não. Eu não tenho só dois estágios, eu tenho vários estágios. Com isso eu consigo suavizar essa partida para atingir o valor nominal e não ter a corrente de partida tão elevada assim, certo? Para quem estuda, né, a parte de aplicação de motores, né, nas suas partidas, existe uma curva que compara a partida direta, a partida estrela-triângulo e a partida com soft starter, né? Que no caso
o propósito da gente estar estudando os tiristores é porque é o principal componente presente nele. Então eu coloquei aqui algumas aplicações, ó, controle de relés, fonte de tensão regulada, tem os choppers, né, que são os variadores de tensão CC, a questão de utilizar inversores de corrente contínua para alternada, carregador de bateria, controle de iluminação, o dimmer é um grande exemplo disso, e o nosso principal equipamento seria o soft starter. Pronto. Esse desenho é um desenho bem simples, certo? Mas ilustra o que eu estou querendo dizer com a aplicação do SCR. Então vamos lá. Aqui é o semiciclo, né? Vamos acompanhar aqui o mouse. Aqui é o semiciclo da tensão que caracteriza a polarização direta desse SCR aqui. Quando ele está polarizado diretamente, ele está dizendo o quê? Pronto, estou com a possibilidade de conduzir. Aí digamos que eu conduza a partir desse momento aqui, ó. Ou seja, com esse ângulo aqui, ó, pequeno. Vamos lembrar que aqui é uma senoide e aqui eu tenho ângulos, ou seja, eu tenho 0 graus, 30 graus, 90 graus, simboliza o pico da tensão, 180 graus, aí se eu continuasse, 270 graus seria o pico negativo e 360 graus o retorno, né? Ou seja, o zero de novo para começar o novo ciclo. Como a gente está lidando com um componente que conduz somente em um semiciclo, a gente está ilustrando o desenho assim. O que vai acontecer? Esse ângulo aqui, vamos supor que seja um ângulo de 30 graus, né? Eu não tenho valores aqui, mas né, ficou muito pequeno, não dá para enxergar, mas digamos que seja 30 graus. Então com 30 graus ele começa a conduzir. Com isso eu tenho quase toda a tensão em cima da carga, ó. Podemos ver no desenho que o voltímetro está mostrando uma tensão alta, né, digamos assim, e todos os traços aqui indicando que a lâmpada está bem acesa, né? Vamos lá, aumentando um pouco o grau de condução, né? Ou seja, esse ângulo, melhor dizendo, eu tenho aqui 60 graus, ou seja, a parte rachurada aqui ficou menor. Ou seja, a tensão que estava maior em cima da carga diminuiu um pouquinho. Opa, aumentei mais ainda o meu ângulo de disparo, diminuindo a parte rachurada. Então a tensão em cima da carga diminuiu. E eu aumentei mais ainda o ângulo de disparo, diminuindo mais ainda a parte rachurada. Então a minha lâmpada está quase apagada. Se a gente levar em consideração esse sentido da direita para a esquerda, o que vai acontecer? A tensão vai aumentando aos poucos, ó. A partir do momento que eu vou diminuindo o ângulo de disparo. Significa o quê? Quanto maior o ângulo de disparo, menor a potência aplicada na carga. Certo? Então o ângulo começa grande e vai diminuindo, ou seja, a gente está ilustrando isso aqui com uma lâmpada, né? Mas se fosse um motor, o motor ele ia partir com uma tensão menor e ia elevando esse valor até o valor nominal. Então a gente tem também aqui, ó, um exemplo de um dimmer, né? Eu vou deixar um tempinho aí para a gente ver a possibilidade de montagem desse dimmer, certo? Alguns componentes. Eu tenho aqui uma ponte de diodo, eu tenho aqui um circuito de disparo aqui, né, do SCR, e esse componente aqui está servindo para poder filtrar essa tensão que vai ser aplicada no gate, né, e ele não disparar rapidamente, né? Então aqui é uma possibilidade
de fazer o controle de iluminação de 0 a 100% aí, né? No caso, teria que ser de 0 a... de 0 a 100, né? Porque eu tô com uma tensão contínua devido a tensão contínua não, desculpa. Eu tô com uma tensão pulsadora, né? Devido ao retificador de onda completa. Então, o semiciclo negativo foi rebatido para cima, né? Digamos assim. Então, por isso que eu consigo fazer o controle de 0 a 100%. Nesse caso, sem o retificador, né? Ou seja, sem esses 4 diodos aqui, eu tenho um desenho muito semelhante, só que só consigo fazer o controle de 0 a 50%, porque o outro semiciclo é o semiciclo negativo e o SCR não vai conduzir. Ok? Então aqui é a imagem do osciloscópio mostrando a tensão eficaz em cima da carga. Aqui o ângulo é pequeno, aqui o ângulo um pouco menor, um pouco maior, desculpa, e aqui um ângulo um pouco maior em relação ao anterior, fazendo com que a tensão fique menor. Então, ó, 75, 57, 44. E isso para controle de 0 a 50%, porque o semiciclo negativo não conduz. Beleza? Então vamos agora falar sobre o DIAC. Então, o que é o DIAC? Digamos que eu tenho um diodo, certo? Só que ele agora vai ser incorporado mais 2 camadas para poder fazer parte da classificação dos tiristores, né? Então os tiristores são componentes com 4 camadas semicondutores, PN e PN, sendo que o SCR ele tem o terminal de gatilho para poder conduzir a hora que eu quiser. O DIAC não. O DIAC não tem esse terminal a mais. Então como é que ele vai conseguir conduzir? Simplesmente com aquela outra condição que a gente viu no começo da aula, com a tensão de breakover, né? A tensão de avalanche, né? Ou seja, eu preciso alcançar uma tensão maior para poder fazer ele conduzir. É como se eu pegasse o diodo e ele tivesse que conduzir acima de 0,7 volts, certo? E um outro porém também é que o DIAC ele conduz tanto no sentido da polarização direta como na reversa. Por quê? Porque eu tenho a concepção como se eu tivesse 2 SRs em antiparalelo, mas sem o gatilho, né? Que vai ser o último componente que a gente vai ver aqui, que é o TRIAC. Então tá aqui, ó, a simbologia dele aqui, ó. Esse aqui é o componente físico. Aqui é o que a gente tem aqui como construção simbólica dele aqui, ó. Beleza? Então, suporta elevados picos de corrente, apresenta tensão de avalanche específica, é usado nos circuitos de disparo do próximo componente que a gente vai ver, que é o TRIAC. O SCR, ele trabalha só no semiciclo, o TRIAC não, nos 2 semiciclos formando o ciclo completo da onda, né? Como o DIAC é um gatilho bidirecional, seus terminais são marcados como A1 ou MT1 ou A2 e A2 ou MT2, né? Posso abrir um datasheet para a gente poder ver a especificação de um. Então essa é a curva característica, eu não tenho o gatilho, eu simplesmente tenho a tensão de breakover, que está bem aqui assim, ó. Breakover. E o breakover do outro lado também. E, para fechar, nós temos o TRIAC. Né? Então o TRIAC, que é o triodo de corrente alternada, ele tem 2 SCRs em antiparalelo, né? Eu tenho uma SR para um lado e uma SR para o outro. E ele pode ser conduzido tanto com um pulso positivo como um pulso negativo, né? Então ele proporciona o controle da potência nos 2 sentidos. Só que, devido a essa constituição mais complexa, ele
provavelmente não alcance muitas potências maiores, né? Então o que acontece? Eu vou precisar utilizar no Soft Starter, normalmente, dois SCRs separados em antiparalelo. Um bloco de SCR separa esses dois dentro dele e faz com que eu possa ter o alcance de maiores potências, né? Então a gente pode ver isso na aula de Soft Starter. Eu vou mostrar a imagem de um bloco de SCR para vocês verem como é a ligação dos terminais e tudo mais. Então, ó, podemos perceber que temos dois SCRs em antiparalelo. Beleza? Com os gates interligados num só. E o TIC 246D é um triac. Então a curva característica, né, eu tenho tanto bloqueio até atingir o breakover para um lado, para o outro, mas eu posso conduzir através da corrente no gate, né? E uma aplicação mais conhecida é usando o relé de estado sólido, né, que é um circuito simples, onde eu tenho esse componente aqui que é chamado o MOC, né? O MOC ele serve como um isolador de circuito também, né, que faz com que eu possa conduzir o fechamento da trava através da luz. Então aqui, ó, eu tenho o ângulo de disparo igual a 0 graus, eu vou aumentando esse ângulo, diminuindo a tensão. Então esse tipo de gráfico ilustra muito bem como acontece, por exemplo, numa lâmpada, né? Você vai diminuindo a potência em cima da lâmpada, diminuindo a iluminação, porque a tensão em cima dela fica nesse formato. Então aqui está diminuindo a potência nesse sentido, aumentando o ângulo de disparo. No sentido contrário, aumentando a potência, diminuindo o ângulo de disparo. Queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é o circuito snubber, que é muito presente no Soft Starter. Então, o Soft Starter ele apresenta muito esse circuito snubber, por quê? Porque para evitar aquela condução por variação de tensão rápida em cima do SCR. Então, o circuito snubber, que possui um resistor e um capacitor, ele suaviza essa variação. A gente sabe que o capacitor ele tem a capacidade de armazenamento de cargas, então ele vai atrasar os efeitos da variação da tensão, fazendo com que a tensão no SCR não seja modificada de forma abrupta, né? E não venha a conduzir no momento que não é para conduzir, né? Então é muito comum esse circuito snubber no Soft Starter. Aqui é um exemplo muito característico de acionamento do SCR com corrente contínua. E aqui vai um desafio, né, para que todo mundo possa responder essas questões. Vocês podem responder e tirar as dúvidas nos comentários do vídeo, ou podem pedir e mandar um e-mail para mim, né? Posso colocar quem pedir, né? Eu posso mandar um e-mail para vocês em relação a tirar as dúvidas dessas questões que eu vou passar aqui para vocês, né? Por exemplo, caracterizar o tiristor e suas aplicações, desenhar a simbologia, identifique e explique os modos de disparo, que foi o que eu falei, ou seja, como fazer ele passar do estado de bloqueio para condução, chave aberta para chave fechada. A curva abaixo representa o comportamento do SCR, conceitua as abreviações em destaque. Então eu coloquei em vermelho aqui a especificação de algumas correntes e tensões, e que vocês possam pesquisar o que significa, né? Então, essa corrente aqui, o que é esse VBO que eu falei agora no vídeo,
Caracterize os componentes diac e triac e desenhe suas simbologias, né? Então já tem as simbologias desenhadas aqui, mas vocês vão identificar quem é quem, né? Quem é diac, quem é triac. E eu queria falar com vocês sobre essa sexta questão, para depois comentar a questão da nossa lista principal. Essa sexta questão contempla muita interpretação de manual, ou seja, do datasheet do componente. Datasheet. Então diz assim, ó, complete os dados técnicos solicitados abaixo pesquisando os datasheets dos seguintes tiristores: TIC 106, 116, 226, BT 137, BT 151. Aí eu coloquei aqui tensão máxima de operação, corrente contínua, corrente média e corrente de gauge. Beleza. Eu vou mudar a tela para o datasheet do TIC 106 para que a gente possa entender como colocar as informações aqui nessa tabela, né? Então eu vou colocar aqui no TIC 106, ó, TIC 106. Coloquei lá no Google, né? TIC 106D datasheet, né? Essa palavrazinha aqui, ó, datasheet, e apareceu esse datasheet para mim. E eu vou ter a oportunidade de responder essas perguntas aqui, ó. Tensão máxima de operação. Beleza. Quando a gente vai descendo aqui, ó, eu tenho aqui do inglês mesmo, ó. Tensão de estado desligado, né? Ou seja, pico de tensão de estado desligado. O que vai acontecer, ó? Eu tenho no TIC 106D o valor de 400. Então, eu vou colocar 400 volts aqui. Depois, corrente contínua. Opa, eu tenho aqui, ó, continuous, né? Corrente contínua no estado ligado, ó, state on state, né? Então eu vou ter 5 amperes, né? 5 amperes. Corrente média. Opa, esse average aqui significa a corrente média que a gente viu na outra aula, né? Então tem 3.2. E a corrente no gate seria onde? Eu tenho aqui, ó, máxima IGT. Então esse IGT aqui mostra os 200 microamperes. Beleza? Então, vamos para a nossa lista principal que a gente está trabalhando, né? A última questão da aula anterior falava dessa parte aqui de como interpretar a extensão, a simbologia, né, que está aparecendo no osciloscópio. A quinta questão diz o seguinte: foi realizado as seguintes montagens com os tristores abaixo. Esboce os gráficos solicitados observados com o osciloscópio. Então, essa imagem aqui é para a gente perceber que a senoide possui ângulos, ó. 0 graus, tá aqui o ângulo dela. 30 graus, bem aqui assim, ó. 30 graus. 90. Então, quando está em 90 graus, é a tensão de pico. Vou já dizer por quê. Enfim. Aí a pergunta é: qual é a tensão na carga com ângulo de disparo de 90 graus? Com 30, com 150? Por que eu coloquei essa questão? Porque vai ajudar a gente a perceber a diferença do ângulo em relação à tensão aplicada. Quanto maior o ângulo, menor a tensão. Aí eu tenho uma equaçãozinha aqui, ó, que vai ajudar a gente. O que é a tensão média na carga? A tensão média na carga nada mais é do que a tensão que a gente vai enxergar com o multímetro na escala de tensão contínua. Então a gente colocou na escala de tensão contínua, a gente vai enxergar lá aquele valor, um valor, né, no multímetro que é a mesma tensão média. Porque essa tensão não vai ter semiciclo negativo, né? Enfim. Para o SCR, eu tenho esse cálculozinho aqui, ó. Tensão de pico vezes 1 mais cosseno alfa sobre 2π.
Tensão de pico, como é que calcula? Tensão máxima, tensão de pico, como é que calcula, né? A tensão eficaz vezes raiz de 2, certo? Tensão eficaz vezes raiz de 2, ó. Tensão é eficaz aqui, ó. Beleza? Esse V é aqui. Essa tensão eficaz, a gente pode considerar a nossa tensão da rede, né? Que aqui pra gente está sendo 220 volts. Então seria o que? Colocar a tensão de pico aqui 311, né? Que é o cálculo que a gente fez, vezes 1 mais cosseno de quem? 90 graus. Então coloca aqui 90 graus. Então deixa eu responder aqui a letra A, né? Deixa eu responder aqui a letra A. Letra A. Para o ângulo. Deu o alfa aqui. De 90 graus. Para um ângulo de 90 graus, não é isso? Pronto. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar aqui Ctrl C, Ctrl V. A tensão de pico vai ser 311 aproximadamente. 1 mais cosseno de 90 sobre 2π. Certo? O que é que acontece? VCC vai ser igual. Deixa eu copiar aqui de novo. Ctrl C, Ctrl V. E vamos descobrir qual o cosseno de 90. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na calculadora. Calculadora científica. Pronto. Vamos ver aqui. Trigonometria. Cosseno, ó. Então eu vou colocar aqui 90. Trigonometria, cosseno é 0. Então o cosseno de 90 é 0. Eu vou aqui colocar 0. Com isso, 311 vezes 1 vai ser 311 dividido por 2π. Ou seja, VCC vai ser igual a 311 dividido por 6,28, né? Opa, 6,28 aproximadamente. VCC vai ser igual a 3,14 vezes 2. Então vamos lá. 311. Aqui. 311, que é a tensão de pico da rede, dividido por 6,28, dá aproximadamente 50 volts, né? 49,52. 52 volts. Essa é a tensão média. Agora, se for um ângulo de 30 graus, que é o item B, vai ser quanto? De 150, e assim vai. O que eu coloquei embaixo foi o que? Sendo o cosseno de 0 igual a 1, temos o que a tensão média com SR é igual à tensão média com diodo. Ou seja, quando esse ângulo é 0, vou voltar aqui, quando o ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Beleza? 1 mais 1, 2. Esse 2 vai cortar com esse 2, então eu vou ter a tensão de pico dividido por π. Quando eu tenho essa situação aqui, é a mesma proporcionada pelo diodo, sem considerar a queda de tensão dele, que é o 0,7, né? Então, com o diodo, eu só vou ter um ângulo, o cosseno de 0, né? Com o SR, não, vou poder ter qualquer valor aqui, né? Obviamente que eu tenho os limites práticos, mas de uma forma teórica eu posso conduzir a qualquer momento de 0 a 180 graus.
Joia? Beleza, pessoal? Então é isso. Se tiver faltando mais alguma coisa, a gente pode lançar numa outra aula. E eu vou estar encerrando aqui a aula de Tira-Estou. Próxima aula eu vou falar de Soft Starter. Vou dar a especificação genérica do que ele tem, e também de algumas possibilidades de partidas, né? Para que a gente possa saber como fazer o teste depois de realizar a manutenção, e vou dar algumas dicas também do manual de manutenção para a gente poder responder essa outra questão aqui, ó. Associa as falhas abaixo referente ao soft starter com suas possíveis causas. Então, o manual de manutenção vai estar ajudando a gente a responder essas questões. Show? Até a próxima, galera. Valeu!